onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Foi Jesus quem fez essa preciosa declaração. Faz parte do seu ensino sobre como devemos lidar com o dinheiro e com os bens. Eles não são neutros e têm o poder de nos escravizar e nos afastar do propósito de Deus. Nesta série, Uma Vida Biblicamente Próspera, aprenderemos como administrar esses recursos para a glória de Deus. Na nossa quinta mensagem, seremos convidados a experimentar a satisfação que vem com a multiplicação dos recursos que de Deus recebemos quando são compartilhados. Vamos celebrar porque os planos do Senhor, nosso Deus, para cada um de nós promovem refrigério para nossa alma. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Muito bom, meus amados. Mais uma vez, bom dia. Bom dia na graça e na paz do Senhor. Hoje não deu para dar aquela passadinha antes de começar aqui para dar um abraço, mas sintam-se abraçados agora. Amém? Coisa boa. Deu para ouvir vocês cantando aqui de cima. É bom quando vocês erguem a voz, né? Canta com a gente. A gente recebe o impacto da adoração de vocês e sobe tudo junto para o Senhor. Amém? Chegamos aqui à nossa quinta e última mensagem deste mês tão abençoado. 30 dias para uma vida biblicamente próspera. É claro que é um pouquinho daquilo que a gente precisa no nosso dia a dia continuar fazendo, continuar regando, para a gente experimentar com tudo que a gente pode, porque a gente deve dar uma resposta de fé poderosa para o Senhor nosso Deus, e é para assim abrir os nossos olhos, e eu peço que você tire o melhor proveito daquilo que foi esse nosso mês. Pastor, olha, eu confesso que eu não me organizei direito para isso. Então é só pedir perdão, né? Se organizar agora para dezembro, e você então fazer do mês de dezembro um mês melhor do que foi o mês de novembro, em termos de consagração pessoal, em termos, assim, de uma intencionalidade para romper com essas coisas com as quais nós conversamos aqui. A gente conversou sobre um coração rendido, a gente conversou um pouquinho sobre administração baseada na nossa fé no Senhor. Nós conversamos um pouquinho também sobre a libertação espiritual que nós experimentamos quando damos passos como esse. Nós conversamos um pouquinho sobre como a generosidade, como o contentamento e a gratidão nos ajudam a vencer a avareza, nos ajudam a vencer o egoísmo, nos ajudam a lidar com a ostentação. Né? E hoje nós vamos conversar sobre multiplicação abençoadora. E vamos ao texto da palavra de Deus, que está em João, no capítulo de número 6. É um texto muito conhecido. E em cima dessa ideia, em cima desse momento tão especial, que essas pessoas experimentaram ali, a partir do que Jesus realizou, tem pelo menos aqui uns 3 princípios importantes que a gente vai aproveitar. Tem muitas maneiras de ir para esse texto. Hoje nós vamos dessa por conta da nossa temática, por conta aqui da nossa campanha. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo de número 6. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica, da Páscoa, e Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente, e todos se sentaram na grama que cobria o monte.
Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. E depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. E quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Você pode orar comigo mais uma vez? Nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, pelo tempo tão precioso que juntos nós estamos hoje experimentando aqui, desde a nossa casa de oração. Nós já declaramos a nossa fé e de muitas maneiras aqui contribuindo, despedindo as nossas crianças, acolhendo aqueles que chegaram, de muitas maneiras servindo, desde muito cedo, acolhendo pessoas. Ó Deus, nós estamos aqui para declarar que Tu és o Senhor da nossa vida, e agora que a Tua palavra ela foi lida, que ela também possa ser compartilhada, e que nos ajude para a vida, e que seja tudo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Este texto é para falar uma coisa bem simples para a gente. Que aquilo que primeiro a gente leva para o Senhor, depois Ele multiplica. Guarde bem isso no seu coração. Aquilo que primeiro a gente leva e consagra para o Senhor, depois Ele é quem multiplica. E Ele faz isso através das minhas e das suas mãos. Indo ao ponto, o milagre que aconteceu aqui, porque você já percebeu, não é? O contexto, uma multidão com fome, e Jesus se recusa a despedi-los, mas Jesus tem algo para fazer, para comunicar, para compartilhar, para realizar. Então nós estamos aqui no primeiro incidente, na chamada primeira multiplicação dos pães e peixes. Quantos creem que isso realmente aconteceu? Você crê na palavra de Deus assim? Que o Senhor de fato, Ele assim o fez? Então o milagre não aconteceu nas mãos do mestre. O milagre não aconteceu nas mãos de Jesus, mas o milagre acontece nas mãos dos discípulos, à medida em que eles saíram distribuindo aquilo que o Senhor Jesus tinha recebido, consagrado ao Pai, e então determinado fosse compartilhado. Imagine só, missionária Marcela, não é? Se os discípulos nessa ordem, ou no cumprimento dessa ordem de Jesus, saíssem assim, entre os grupos que se organizaram para receber o pão, por exemplo, e chegasse assim: ô Antônio, pega só um pedacinho, viu, dona Laíde? Só um pedacinho. Quando chegasse na irmã, haveria só farelo. Mas não é isso que o texto diz. Diz que depois que eles saíram distribuindo, não só deu para todo mundo comer, como houve sobra. Você percebe? Então o milagre da multiplicação conta para a gente que passa pelas minhas mãos e passa pelas suas mãos essa necessária consagração de tudo que nos diz respeito. Então tem 3 princípios aqui, para a gente tirar um bom tempo para a gente orar ao final desta palavra. Primeiro, tudo que nos diz respeito, eu já disse e repito, primeiro princípio. Primeiro precisa ser consagrado para depois ser multiplicado. Primeira coisa. Por isso que começa pela consagração da minha vida. Quando a gente começou a nossa campanha, e nós temos insistido nisso, temos declarado, tudo é sobre coração. Vocês gostaram da canção última que a gente cantou aqui? Tem uma melodia gostosa, tem uma declaração precisa e poderosa, mas o refrão diz assim: tu és o dono do meu coração, e não há outro. E de novo a gente repete: e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Tudo é sobre coração. Por isso que primeiro começa por uma decisão que se une à primeira mensagem de um coração rendido. Para ter multiplicação, precisa ter coração consagrado.
precisa ter a vida consagrada. É por isso que a gente sempre tem esse caminho de primeiro orar, adorando e agradecendo, para depois, por assim dizer, desfrutar. É por isso que a gente ora antes de comer. Está ali, e como nós dizemos, né, pastor Francisco? Nós consagramos ao Senhor esta refeição, porque a gente já entendeu que foi dele que a gente recebeu, mas a gente não abre mão de novo declarar, em adoração, muito obrigado, muito obrigado. Então, primeiro a gente consagra, depois a gente desfruta. Então, em tudo na nossa vida é assim. Então, desde quando a gente acorda pela manhã, a gente precisa sempre acordar já com essa consciência. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Eu quero deixar claro que eu também hoje estou consagrado ao Senhor. Então, multiplica através da minha vida e de tudo que eu carrego porque recebi do Senhor, e de tudo que eu sou capaz porque, entendendo no Senhor, eu tenho multiplicado essas minhas potencialidades, eu tenho, assim, aperfeiçoado essas minhas capacidades. Faz com que algo de bom aconteça através da minha vida em favor de alguém nesse dia. Quantos se organizam para orar assim? Se você não se organiza para orar assim, agora você aprendeu. E a partir de hoje, da soneca que você vai ter na parte da tarde, se você tira uma siesta, né, tira um tempinho para descansar, quando você despertar, você já desperta dizendo isso. E se ficar para amanhã de manhã, você já desperta fazendo isso. Primeiro vem a nossa consagração, irmãos. Então, só para entrar e sair, é por isso que primeiro nós consagramos a Deus, como nós temos conversado aqui, também os nossos recursos. É primeiro a primícia do Senhor. É por isso que, em primeiro lugar, nós tiramos aquilo que nós chamamos o nosso dízimo, para depois desfrutarmos. Tudo na sequência, é tudo assim. Tudo assim. Então, em todas as coisas que dizem respeito a essa ideia de que para que seja multiplicado, deu para entender? Para ser multiplicado, primeiro tem que ser consagrado ao Senhor. Primeiro tem que ser consagrado. Primeiro eu consagro ao Senhor a minha capacidade. E depois eu ganho nas mãos dele utilidade. Deu para entender? Primeiro eu consagro a minha capacidade. E depois, nas mãos dele, eu ganho utilidade. Então, quando eu me converti, né, eu parei para pensar com o Senhor assim. Então, Senhor, acabei de me formar, estou trabalhando, na advocacia, estava tendo um bom caminho, boas oportunidades. Agradeço a Deus, pelo meu patrão, por as pessoas que me deram oportunidade, pagaram a minha faculdade, acreditaram em mim, investiram e disseram assim: Adilson sou eu, vai. Me deram oportunidade, me deram uma carteira de clientes, de empresas, Mas eu me lembro quando as coisas foram acontecendo. Eu me lembro do dia, ainda no ano da minha conversão, em que o Espírito Santo veio, o dia do meu batismo, o dia em que eu fui ali pego pelo Senhor naquela madrugada, que me encheu um êxtase tremendo e falou assim: tem um negócio diferente para a sua vida. A minha cabeça precisou começar a se alinhar com aquilo que Deus tinha. Então, primeiro a consagração, primeiro eu consagro a minha vida ao Senhor, para que depois a minha vida ganhe utilidade. Então, eu entendi que a minha vida seria mais útil, no meu caso, seria mais útil nas mãos de Deus, como pastor, do que como advogado. Ele muito bem poderia dizer assim: eu vou te usar muito como um profissional do direito, e estaria tudo bem. E eu seguiria servindo ao Senhor como um profissional do direito, com tudo, pode ter certeza, com tudo que eu pudesse, como eu tenho procurado fazer como pastor. Eu mergulharia mais e mais na minha profissão, e eu quereria todo novo dia entender, como é que o Senhor quer me usar como advogado, indo ao encontro de quem quer que seja. E enquanto assim eu procurei ser um missionário na vida dos meus clientes, Quando os meus clientes disseram assim: mas doutor, não dá para dar uma mentidinha para o juiz, eu falei: então você vai ter que procurar outro advogado.
Porque eu não vou fazer isso, porque não é assim que eu trabalho. Vocês entenderam? Então, também nisso, nessa maneira de conversar, foi o testemunho, E assim, tenho muita coisa para contar nisso, mas não vou ficar contando aqui, senão a hora passa, a gente não chega lá. Mas primeiro vem a consagração. A consagração de tudo. Então diga assim, tudo primeiro é do Senhor. Tudo primeiro é do Senhor, mas tudo mesmo. Tudo mesmo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tudo mesmo, tudo mesmo. Então, guarde isso no seu coração. Primeiro, precisa ser consagrado para depois ser multiplicado. Então, é assim que o Senhor trabalha. Agora, em segundo lugar, depois de ser consagrado, precisa ser compartilhado antes de ser multiplicado. Eu vou dizer de novo. Depois de ser consagrado ao Senhor, o Senhor pegou aqueles pães, os peixinhos, deu graças, e aí Ele deu uma ordem. Agora saiam distribuindo, compartilhando. Você tem coragem de compartilhar mesmo de tudo que de Deus você tem recebido do Senhor? Porque isso aqui é compartilhar o melhor de nós com as pessoas. Eu estava conversando com o Tavinho, domingo, né, Tavinho? Aí ele tem, falar aqui, mas é de boa, acho que não vai ter problema, tá? Não tem grandes, mas ele tem um amigo italiano, é verdade? E o Otávio trabalha como representante comercial de transformadores para os grandes fornos, né? Então aquelas coisas que precisam daqueles caminhões enormes para transportar na estrada. Daí ele estava me contando que o Filipe, ele tem um segredo industrial. Não é assim? Um segredo industrial. Entende isso? É claro, tem espaço para isso. Mas trazendo para a nossa vida, como é que eu posso negar-me para você, se de graça tudo eu recebi de Jesus? Deu para entender? Deu para entender? De graça eu recebi tudo de Jesus. Como é que eu posso me negar para você? Em outras palavras, o dia que eu sentar, presta atenção nisso, me custou tempo, me custou investimento, mas o dia que eu sentar, por exemplo, aqui com as nossas meninas da EMA, para falar sobre pregação expositiva, eu não vou ficar escondendo o jogo. Eu não vou assim contar mais ou menos e falar agora vocês vão lá e rala, porque eu ralei, e do jeito que eu ralei para conhecer o que eu conheço, agora vocês têm que ralar também. Não. Eu vou dizer tudo e um pouco mais que eu puder. Porque eu quero que o meu teto seja o chão do qual elas vão partir. O meu teto. Sabe por quê? Porque senão eu sou pequeno demais. Eu sempre digo aqui, né? Que só tolos não aprendem com quem sabe mais. Mas ao mesmo tempo, é verdade também que eu posso ser tão egoísta que eu falei assim, não, mas eu que paguei o curso, eu que investi, eu que ralei, eu que trabalhei, se a pessoa quiser, ela que vá lá e se vire. Só que isso é pequeno demais, isso é egoísta demais. Tudo que eu recebo do Senhor, presta atenção, a fonte é o Senhor que me deu. Então eu preciso compartilhar tempo, compartilhar conhecimento, compartilhar recursos. Agora entrando nisso, entrando e saindo de novo, da mesma forma, como eu falei com dinheiro, primeiro a gente consagra ao Senhor para depois desfrutar. E aí eu disse assim, então primeiro, entrega o seu dízimo, depois você desfruta no seu orçamento daquilo que é a parte que o Senhor diz, olha, agora é com você aí para você cuidar de si. Também no compartilhar, envolve tudo o que a gente chama de participação nossa para tudo o que é extra sustento da igreja, que tem a ver com todos os projetos missionários que a gente realiza. Deixa eu contar uma coisa para vocês.
só para vocês entenderem, para você celebrar comigo aqui. Eu vou gastar mais um pouquinho de tempo só para contar essas coisas, mas lembre-se que nós estamos falando aqui. Estão comigo? De primeiro eu consagro para depois ser multiplicado. Em segundo lugar, eu compartilho, eu distribuo para então ser multiplicado. Então nós estamos no segundo item. E eu falei de tempo, eu falei de potenciais, eu falei de conhecimento, eu falei, entendeu? Disso daí. Então, quando você sentar aqui com os meninos aqui, quem sabe mais de vocês, tem responsabilidade de passar tudo o que você pode para todo mundo que for chegando. E todo mundo que for chegando, e eles sabem, tem curso que como igreja nós compramos do básico ao avançado. Aí é com eles. Para transmissão, para sonorização, para tudo. Agora, quando a gente senta, a gente ensina, a gente reparte, a gente quer, como eu disse, vou dizer de novo, eu quero que o meu teto seja o chão de todos que eu puder ensinar e influenciar. É isso que eu quero. Porque senão que legado eu vou deixar? Que mesquinho, que pequeno que eu sou. Agora, quando a gente fala de compartilhar, preste atenção. Né? Como igreja, nós também fazemos parte de uma igreja maior, chamada Igreja Distrital. Então nós nos unimos aqui nessa igreja distrital, a igreja de Itatiba, a igreja de Amparo, a igreja de Serra Negra, a igreja de Atibaia, né? A igreja de Valinhos, as muitas igrejas de Hortolândia, de Sumaré, de Paulínia. Então todo mês, quando nós recebemos aqui os dízimos e as ofertas que a minha família e a sua família contribuem, o que é que nós fazemos? Nós tiramos o que nós chamamos de dízimo dos dízimos. E nós entregamos para essa igreja distrital. E o que essa igreja distrital ela faz? Ela apoia as igrejas que estão começando e que não têm recursos, porque não entra para pagar um aluguel, não entra às vezes para ajudar o pastor a fazer o trajeto da sua casa. Tem lugares muito distantes em que a pessoa paga pedágio, e às vezes a pessoa ganha para a sua subsistência. Então a igreja distrital favorece nisso. Mas a igreja distrital faz alguns apoios também, em relação às igrejas que estão em desenvolvimento. E você sabe, porque quando aqui está a família do João e da Janaína aqui, em 2007, 2008 mais ou menos, a Sara, que hoje é a nossa missionária lá no Chile, ao lado do seu marido Davi, né? Daí tem o Luca e Noah, estão lá no Chile servindo, estão numa igreja lá servindo o Senhor, mas a Jana tinha a irmã dela, que agora descansa no Senhor, na esperança da ressurreição, Aná. E começou um pequeno grupo, como nós temos lá na minha casa. Quantos tem pequeno grupo aí? Quantos são de pequeno grupo? Está todo mundo convidado para participar, né? Faz parte da nossa cultura, o nosso jeito de ser igreja. E começou o pequeno grupo lá na casa da Aná. E aí então, virou uma igreja. Então nós temos uma igreja ali no bairro, né? Que ali já teve tanto nome, né? Mais popularmente é a Pamonha, né? Mas já chamaram de Rio Verde, bairro da Bênção. Agora é para chamar de Pedrosos, que diz que é o nome do bairro. Está tudo certo também. Todo mundo sabe onde fica? Aleluia, coisa boa. O importante é que tem uma igreja lá. E aí então, já há muitos anos, tem um prédio alugado. E o proprietário lá, um irmão em Cristo, ele chegou para o pastor Marcelo e falou assim: pastor, vamos vender. Quantos são lá do Pedrosos? Daqui, tem uns irmãos lá. É isso mesmo? Estou falando alguma coisa que está errada ou não? Tudo certinho. Aí o seu Isaías chegou assim: vamos vender o prédio. E a igreja tem prioridade. E aí o que a gente faz? A gente vai para a igreja distrital e fala assim: olha, meus irmãos queridos que têm responsabilidade aí, tem isso daqui, seria possível? E não é que deu certo, gente. A igreja distrital comprou o prédio lá, gente. Olha que coisa boa. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Entende isso? Então, olha como que é o processo. Nós primeiro consagramos aqui. Daí nós compartilhamos com a igreja distrital. E agora, através da igreja distrital, aí eu já chego no terceiro ponto. Isso foi multiplicado. Você percebeu como a minha e a sua contribuição aqui chegaram ali, pertinho de nós, e assim que acontece. Só para você entender que é dessa maneira que o Senhor faz as coisas, né? Então, é muito importante
perceber esse movimento do reino de Deus. Então, sabe o nosso fundo missionário? Só para ficar nisso, eu preciso gastar uns minutinhos aqui, porque hoje é o dia de falar, é o dia de contar. Nós temos um fundo missionário que foi uma maneira de a gente trazer tudo para um mesmo fundo, os nossos ministérios, como o Mirada de Amor, como o Florescer do Vale, a EMA, né? O Abraço, que é um braço de compaixão que nós temos, e apoia de diversas maneiras, desde a membresia, a muitas situações e muitas realidades de muita gente. Então, parece que funcionou, né, Lili? Eu acho que funcionou, porque nós conseguimos, nesses 10 meses, para o orçamento deste ano, provavelmente alcançar a nossa meta. Se estiver faltando um pouquinho, mas todo mundo entendendo aqui, a gente vai alcançar, né? Então, quando você, além das suas contribuições, que você chama de seu dízimo, você entrega o fundo missionário, nós conseguimos apoiar, por exemplo, o Mirada de Amor durante o ano, nós conseguimos apoiar os 8 alunos da EMA, fizeram a prova ontem, agora estão na expectativa para ver se foram aprovados, para que em janeiro eles possam ir para a nossa escola de missões. Em janeiro vem de novo 60 adolescentes da EMA para passar conosco aqui. Guarde essa data, 17 e 18 de janeiro, eles estarão aqui. A gente já está mobilizando aí o pessoal de cozinha, estamos já nos organizando com a JNI, para que nós possamos ter um final de semana muito abençoado no mês de janeiro, não é? Mas, quando a gente compreende que primeiro a gente consagra, porque Deus quer multiplicar. Depois a gente distribui, a gente compartilha, foi o que aconteceu aqui. Jesus recebeu os pães e os peixes, Sérgio. Ele orou ao Pai. Então, primeiro consagrou. Daí ele diz assim, agora vai e distribui. E aí, quando eles foram distribuindo, enquanto eles faziam isso, o que é que foi acontecendo? O milagre foi acontecendo. O milagre foi acontecendo. E é dessa maneira que as coisas do Senhor acontecem na vida da igreja. A gente está conversando aqui de uma maneira que eu espero esteja sendo clara, para que todos nós estejamos assim, de mãos dadas, nessa mesma maneira de conduzir a nossa vida. A gente já viu este mês aqui, quem veio e ouviu a palestra da Ariela também foi ajudado nisso. Mas nós estamos parando para pensar de muitas maneiras sobre a nossa administração. Porque é nossa administração. O Senhor é a fonte. Nós somos os administradores. E somos nós que consagramos ao Senhor. E somos nós que temos a responsabilidade de compartilhar. De compartilhar. Não é? Quantas coisas nos bastidores a gente faz, e a gente não precisa ficar falando, não é verdade? Mas eu me lembro, sem entrar no detalhe, quantas pessoas no ano, Deus me deu o privilégio de socorrer. Chegou a situação, chegou a notícia, nem minha esposa sabe de algumas coisas, porque eu acabei nem comentando, mas se um dia desses também, Lu, nem lembrei de comentar, fizemos isso por tal pessoa, por tal família, está feito. Tem pessoas aqui, olha, absolutamente generosas, sabe, desprendidas, e isso é Deus que dá esse coração para você. Mas aqueles que porventura, né, entre nós todos que estamos aqui, aqueles que porventura, e esse é o ponto, se você ainda está fazendo muita conta para doar, é porque você não faz nenhuma conta para administrar. Porque todo mundo que faz conta para administrar vai querer ter o privilégio de ser alguém que doa e que doa com generosidade. Porque quando você administra direito, você faz sobrar para ter, para dar. Qual que é a ideia aqui? De que você seja alguém que no Senhor Jesus entendeu o seu propósito. Com tudo que você tem. De que tudo que você tem não é só para você, não é só para a sua família. Você tem que ter um espaço no seu tempo para doar, você tem que ter um espaço naquilo que você sabe para compartilhar, e você tem que ter um espaço no seu orçamento para você ofertar e ofertar com generosidade. Você tem que ter. Senão, me permita dizer, você ainda não chegou lá.
ainda não aconteceu no seu coração, vou dizer, porque alguém tem que te dizer. Alguém precisa te dizer, e a oportunidade que eu tenho, porque eu não vou ficar todo domingo falando isso. Eu não vou fazer aqui do ofertório um momento para constranger você. Eu não vou ficar fazendo do ofertório aqui um momento para ficar pressionando, para ficar... Não, mas aqui nesta palavra legítima que nós estamos tendo, nós estamos olhando para isso, e é o momento para dizer, abra-se para o Senhor trabalhar isso na sua vida. Para você ser uma pessoa que vai receber a multiplicação dos recursos da maneira como Deus quer multiplicar na sua vida. É o Senhor que quer multiplicar. É o Senhor que né? Então, o Senhor promete, se você der, eu vou fazer da seguinte forma, vai ser uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Então a gente consagra, a gente reparte, a gente compartilha quanto que nós recebemos de irmãos que não são aqui do nosso país, mas que olharam para a gente, tiveram como ponte algo que o Senhor nos pediu para fazer. O Senhor nos pediu para sermos uma igreja que deu espaço para uma coisa que começou, para um projeto do coração de Deus, que começou no Chile. Deus mandou o Chile, e mandou o Chile ficar no nosso meio, que a Marcela veio e não foi embora mais. O Chile está aqui no nosso meio. Vocês entenderam? Para ficar bem claro o seguinte, né? É o Senhor multiplicando. Percebe como tem uma multiplicação nisso? Ó, presta atenção nisso, né? Ó, eles se consagraram para fazer a obra lá. Daí eles decidiram compartilhar conosco do que eles receberam de Deus. Eles vieram 2 vezes para cá. Na primeira vez que eles vieram, daí o Senhor decidiu multiplicar a coisa e falou para a Marcela, você tem que ficar no Brasil. Daí ela se consagrou para ficar no Brasil. Daí tem uma ideia de compartilhar da vida dela conosco aqui. Porque custou para ela mudar-se para o Brasil. Não foi um negócio assim, sabe, fácil, de boa, não é? Não foi, ela teve que se reorganizar profissionalmente, completamente para isso. Sequer o diploma dela de pronto valia aqui no Brasil. Ela teve que correr atrás. Ela teve que fazer o credenciamento do diploma. Deu para entender isso? Não foi um negócio assim fácil. Ela gastou dinheiro com isso, ela investiu. E ela teve que ganhar para investir. Então, em todo o tempo, está tendo uma consagração, está tendo um compartilhamento, e Deus está multiplicando, Tavinho. Viu, Wagner? Deus está multiplicando, porque aí então o Mirada de Amor nasceu aqui, nós nos envolvemos, o Mirada de Amor foi para Atibaia, foi para Serra Negra, o Mirada de Amor foi para São Bernardo, o Mirada de Amor foi para Osasco, o Mirada de Amor foi para Guarulhos, o pessoal está sendo treinado toda segunda-feira para começar agora no próximo ano. Ninguém para a obra de Deus. Só que teve consagração, está tendo distribuição dos recursos, né? Do compartilhamento. Quando ela dá aula para as professoras, ela está dando aquilo que ela aprendeu ao longo da faculdade em Valparaíso, né? Das especializações que ela teve. E assim que é, nesse espírito que a gente precisa ir. É dessa maneira, porque se a gente se fechar em nós mesmos, a gente não cresce, Deus não multiplica. Opa! Quantos querem ser alvos da multiplicação do Senhor aqui? Instrumentos de multiplicação do Senhor? Quantos estão comigo? Estão comigo? Então vamos deixar o Senhor nos usar como igreja, pessoal? E daí sabe o que aconteceu? Deus moveu através daquilo que nós também decidimos fazer desde o Brasil. Presta atenção, você faz parte de um grande projeto de Deus. De um grande projeto que o Senhor não está disposto a conter isso não. Ele quer multiplicar, multiplicar, multiplicar. Eu sonho com um dia, né? E quem não tem sonho não tem nada. Se você tem um sonho. Ô pastor, esse negócio, quem não tem sonho não tem nada, o senhor acabou comigo. Não, ei, sonhe! Eu estou dizendo sonha. Viu, começa já, compra um caderninho, começa a escrever. Alvos, objetivos, começa a colocar diante de Deus. Vem um novo aí que vai ser um novo ano empoderado pelo Espírito Santo. Quantos creem? Quantos creem? Tem um tempo novo, o Senhor pediu desde o meio do ano para a gente olhar para frente, para a gente olhar assim, porque é grande aquilo que nos espera e a gente está indo. Vamos ao encontro do que Deus tem. Vamos ao encontro do que Deus tem, a despeito de tudo que já aconteceu e nós temos que lidar na força do Senhor, a gente vai. E aí então,
nós recebemos aqui os universitários de Ponte Loma. Foi tão bom ver aquela criançada aqui compartilhando. Nós, como igreja, eu acredito, a gente conseguiu ter a sensibilidade de deixá-los falar, de deixá-los testemunhar, de deixá-los pregar, de deixá-los compartilhar. Eles foram para as escolas e havia uma preocupação, né? Viu, será que vai dar para eles falarem? Não vai dar para falar, porque está tudo muito fechado, né? Não pode falar de Jesus, não sei o quê. Só que quando eles começaram a falar, a turma que estava ouvindo pediu mais, não dá para falar mais? E eles interagiram, eles compartilharam, e nos ajudaram, e nos abençoaram. E sabe o que nos deixaram também compartilhando? Nos deixaram aqui um equipamento de som portátil, que a gente tem usado de diversas maneiras, gente. Viu? É coisa assim que, você entende isso? Você sabe como que esses alunos vieram para cá? Quantos estão comigo ainda? Estão comigo? Sabe? A gente já está aqui na multiplicação da coisa. Não só eles se consagraram para isso, como antes, quando começou o Love Works, o pastor Estevão sabe direitinho o nome do irmão, que já é um idoso, que sonhou com o Love Works. Sabe o irmão sonhou? Ele sonhou com universitários indo para o mundo inteiro para levar a palavra de Deus. Foram 9 equipes de Ponte Loma esse ano aqui que foram. Em maio e em agosto eles foram para inúmeros países. E vindo para o Brasil, vieram parar em Morungaba. Você ia pensar que uma universidade norte-americana, lá de San Diego, ia pensar de olhar para Morungaba para vir aqui e mandar os seus universitários. Agora, sabe quem que bancou isso? Muitos e muitos irmãos nazarenos dos Estados Unidos que acreditam nesse projeto, que diz assim, a gente paga a passagem, você vai. A gente investe, custa, gente. Só aqui de hotel, eles deixaram aqui coisa de 15 mil reais, está entendendo? Só de comida aqui a gente não gastou. Eles deram dinheiro para a gente. O que a gente colocou? A gente colocou o nosso povo para servir. E o nosso povo fez o melhor. Quantos cozinharam aqui para eles? Levante a mão, ó. E quantos cozinharam depois para Bel Air? E quantos cozinharam para Gibby Harbor? Tem um monte de gente aqui que participou. Vocês, quando se propuseram a fazer isso, multiplicaram os recursos. Os muitos recursos que são... Quais são os recursos? Somos eu e vocês. É dessas coisas que eu estou falando. E aí Bel Air veio também depois na sequência. E veio um técnico de beisebol. Vocês lembram dele? Um técnico de beisebol. Nós o conhecemos lá. E ele está sonhando de empreender esse projeto aqui no Brasil. Não é verdade? Eles trouxeram equipamento. Nós temos aqui 2 bags cheios de equipamento de beisebol. Nós precisamos lembrar de usar essas coisas. Lembrar de fazer aí um passadia para todo mundo caprichar. Viu? E eu preciso contar isso, hein? Isso aqui eu preciso contar. Preciso contar. Né? Daí, fomos aqui na PAI, aí me deram aquele bastão, né, Gabriel? Me deram aquele bastão. Daí ele jogou a bolinha. Não é que eu acertei? Mas eu não acertei de qualquer jeito, não. Foi lá na parada, lá na propriedade do vizinho, gente. Olha, você viu só como Deus é bom? Então, só brincando um pouquinho, mas eles vieram. E Bel Air, todo mês, eles são padrinhos do Mirada de Amor. Todo mês eles mandam um dinheirinho, que ao lado do nosso fundo missionário, faz com que Mirada de Amor, que custa, né, Lili? Custa e não custa pouco. Material de papelaria é caro, nós gastamos bastante, mas graças a Deus por isso. Não é bom saber que o trabalho está sendo feito? Não é bom saber que quando os de fora vêm e olham para os nossos meninos, as nossas crianças do Mirada de Amor, falam assim, olha, a criança, a turminha está mais habilidosa, está mais independente, gente. Eles estão ganhando vida, os nossos meninos. Eles estão assim, acontecendo para a vida com força. Não é verdade? Outro dia o Vinícius, por exemplo, ensinou eles a fazer ovos mexidos. Aleluia! E outro dia eles puderam se servir aí num lanche self-service. Está entendendo? É lindo isso. Mas nós estamos recebendo essa sinalização do alto, dessas pessoas que de fora vêm. Porque para esse recurso chegar aqui, lá pessoas se mobilizaram, lá pessoas não só dão o seu dinheiro para a igreja de Bel Air ser a igreja de Bel Air, mas as pessoas dão uma oferta de distribuir o que de Deus eles receberam, para que seja multiplicado também na vida da nossa igreja em Morungaba em favor do Mirada de Amor.
Deixa eu perguntar, você vai ficar de fora desse movimento de Deus, gente? Você vai ficar de fora desse movimento? E olha, finalmente aí, para lembrar, porque a gente teve ação de graças, e hoje é a última mensagem da série, eu estou praticamente completando aqui. Nós recebemos o pessoal de Gib Harbor. Que pessoal, gente boa também. Eles vieram em 20. Uma viagem de 30 horas, desde sair da casa deles até chegar aqui no Brasil, mas muito cansativo. Mas vieram assim com uma alegria, com uma disposição de servir, ajudaram a gente lá na casa da Romilda. E depois, quando a gente foi ali para a igreja no Pedrosos, que é a igreja onde o pastor Marcelo está servindo, eles assim ficaram passados também, se apaixonaram pelo bairro. E vocês já sabem, posso contar. Eles disseram para a gente, porque ficaram sabendo da questão da compra do imóvel. Eles disseram, olha, a gente vai fazer o possível para sermos nós que vamos comprar esse imóvel para a igreja. É, gente, viu, pastor? Mas eu falo para você quanto custou, R$175 mil. São $32 mil, mais ou menos. Viu? Diga assim, uau! É, você tem que dizer, tem coisa que a gente diz assim, né? Qual que é uma expressão para melhor do que uau? É uau, não é verdade? Vocês entenderam? E como o distrito deu esse passo, né, na generosidade deles, é muito provável que eles se organizem para ajudar, sabe fazer o quê? A dar uma reforma naquele prédio. Precisa ou não precisa? Precisa de uma reforma lá, para dar O pastor Marcelo está com o coração cheio de desejo de servir aquela comunidade, de ter um espaço social. Falta isso. Falta isso. A igreja lá, não sei se vocês sabem, né? Eles estão sempre servindo o café da manhã bem cedinho para o pessoal antes de trabalhar. É a maneira deles fazerem evangelismo, gente. Eles estão se consagrados a isso, estão compartilhando com outros daquilo que o Senhor tem dado. E sabe o que vai acontecer? Deus vai multiplicar uma hora ou outra isso aí. Deus vai multiplicar. Não espere menos do que multiplicação nas mãos de Deus. Quantos entenderam essa palavra? Vamos multiplicar aquilo que do Senhor nós temos recebido? Então é o seguinte, vamos lá. Nós precisamos desse caminho, né? Para a gente guardar no nosso coração aqui, né? Então, primeiro, o que a gente faz? Primeiro, a gente consagra. Depois, a gente compartilha. E depois a gente celebra a multiplicação. Fechei a Bíblia aqui, mas o que o texto diz? Diz que teve abundância, fartura. Jesus disse assim, recolham o que sobrou, porque desperdício não é com Jesus. Então, uma coisa que nós conversamos nessa série foi o quanto eu e você somos desperdiçadores, o quanto eu e você somos esbanjadores. O quanto eu e você somos, portanto, pródigos, né? Se eu falo pródigo primeiro, é mais difícil, né, para alcançar. Mas o quanto nós somos desperdiçadores e esbanjadores. Então a gente não tem o direito de fazer isso. Tudo que é consagrado para Deus, precisa ter sobra. Para a gente seguir fazendo e compartilhando. Então Deus nos tem dado a visão, nos tem dado a condição. Mas passa por mim e por você, Deus operar a multiplicação. Quantos estão com Jesus nisso? Quantos estão com Jesus? Deu para entender isso? Eu espero que esta série tenha sido libertadora para mim e para você. Espero que esta série tenha sido assim, para realmente movimentar, mobilizar. Gente, eu não espero menos da nossa igreja, do que uma grande consagração de todos nós aqui, de muitas maneiras. De muitas maneiras. Eu vejo os nossos ministérios crescendo, todos eles. Os nossos ministérios crescendo, as pessoas se aperfeiçoando. A gente vai ficar passado de ver a qualidade do serviço e do trabalho, a qualidade da entrega das pessoas. Você vai começar a ver assim, o Espírito Santo ser derramado com uma força, com um poder, com uma presença, por causa da resposta que nós vamos dar a isso que nós estamos construindo aqui. Nós estamos construindo aqui. O Senhor, Ele sabe o caminho do seu coração. E Ele vai operar em seu favor e em sua vida. Fica de pé comigo, por favor. Vamos orar ao Senhor hoje. Vamos orar ao Senhor hoje aqui pela manhã. Vamos orar ao Senhor.
eu gostaria que nós pudéssemos dar as nossas mãos para encerrarmos esta campanha, se você não se importar, né? Se você por qualquer motivo não puder, pode só explicar para quem está do seu lado, olha, eu não posso, está tudo bem, ninguém vai ficar chateado por qualquer motivo, mas vamos ter um momento de oração aqui. Então, eu creio que você tomou decisões nesse mês, eu creio que você escutou hoje, que você vai tudo primeiro consagrar ao Senhor. Em segundo lugar, você vai se organizar para sempre ter para repartir de todas as maneiras. Primeiro você consagra, daí você reparte. E depois você não só desfruta, como você celebra. Aquela multidão ficou boquiaberta de ver aquele milagre e declararam: Jesus é de fato aquele que nós estávamos esperando. Ele é o profeta da parte de Deus. E Jesus foi glorificado. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, nós queremos nos render em louvor e em adoração ao Senhor. Queremos entregar agora o nosso jejum e nos unirmos aos que vão jejuar depois, consagrando talvez uma outra refeição deste dia, se assim puderem fazê-lo. O Senhor, ó Deus, durante este mês, nos convocou para uma mudança no nosso comportamento, na nossa rotina, na nossa maneira de enxergar a vida, na nossa maneira de conduzir a nossa história, na maneira de administrar o nosso tempo, na maneira de administrar os nossos talentos, na maneira de administrar os nossos recursos, o dinheiro que chega nas nossas mãos. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem operado libertação. E nós queremos hoje acompanhar, ó Deus, este menino que trouxe o seu lanche daquele dia, os seus pães e os seus peixes, mas que consagrou-se e compartilhou para que o milagre pudesse acontecer. Nós cremos que grandes coisas nos aguardam, nos esperam, e vai ser tudo para a glória do Teu nome. Eu creio que aquilo que o Senhor tem aqui para a vida na nossa igreja, ó Deus, e muito que ainda no final deste ano nós vamos receber, para seguir compartilhando, para vermos o Senhor multiplicar em 2026 e até a volta de Jesus. Eu creio em homens e mulheres que hoje estão aqui pela manhã e desde as suas casas, que estão mais comprometidos com o Senhor, e que serão respostas do céu para muita coisa que acontece aqui na terra. E ó Deus, então assim, para isso nós nos consagramos e oramos agradecidos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quantos recebem essa palavra? Levante a mão. Quantos recebem essa palavra? Então assim, olha, que a unção de multiplicação seja sobre a sua vida. A unção de multiplicação seja a sua vida. E que você seja uma grande bênção nas mãos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Saia daqui como um enviado do Senhor. Seja uma bênção para a glória de Jesus. Aplauda o nome dele porque ele merece. Bom domingo, uma boa semana. Deus abençoe.